Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 1. Aula de hoje a gente vai ver alguns métodos de demonstração, tá? São 4. Da demonstração direta, que eu vou fazer nesse vídeo, tá? A direta condicional, que eu vou fazer em um segundo vídeo. O terceiro método é a demonstração pela contrapositiva, que eu vou fazer em um vídeo separado só para ela. E a demonstração por contradição, tá? Que é reduzir o argumento a um absurdo. Então, eu vou fazer 4 vídeos, um para cada método, ok? Então, o que significa para a gente fazer uma demonstração? Vamos lá. Quando a gente começa com um argumento, que eu tenho que provar que ele é legítimo, digamos dessa forma aqui, ó. Lembrando que é a mesma coisa que denotar eles assim, ó, H1, H2, HNT. O que acontece quando eu mostro que esse argumento é legítimo? Então a gente vai fazer os exercícios, a gente começa com todas as hipóteses, né? Aí, se vocês lembrarem, nas últimas aulas, nós vamos provando mais algumas justificativas, né? Que eu vou chamar de J1, J2 até um JP. Que eu estou chamando de justificativas, mas são o quê? Proposições que nós provamos que também são verdadeiras a partir do fato que as hipóteses são verdadeiras. Então, quando a gente prova que uma justificativa, né, é verdadeira, a gente pode assumir, então, tomá-la como sendo uma nova hipótese do meu problema. Então, todo esse caminho que nós fazemos até mostrar que a tese é uma proposição verdadeira, né? Ou seja, a gente mostra que o argumento é legítimo. Todo esse caminho que nós fizemos em vários exemplos. Isso, a sequência de proposições é o que chamamos de demonstração, tá? E, no nosso caso, a T, que vai ser a tese, né? Ou conclusão do meu argumento, nesse caso nós dizemos que ele é um teorema, tá? Então, o que é uma demonstração? É aquela sequência de proposições que nós vamos provando que são todas verdadeiras, a partir do fato que as hipóteses são verdadeiras, até culminar que a gente consegue mostrar que a nossa tese é verdadeira, tá? Então, essa sequência de proposições nós vamos denominar demonstração, tá? Como eu já comentei, são 4 tipos de demonstrações: a direta condicional, a direta condicional, a contrapositiva e a demonstração por contradição, tá? Bom, nesse vídeo eu vou fazer a demonstração direta para vocês e explicar como é que funciona. Então vamos lá. Demonstração direta é o que a gente já vinha fazendo, tá? Nas últimas aulas. A gente começa com as hipóteses, H1, H2, HN. Aí manipulando essas hipóteses nós obtemos novas justificativas, né? Então a gente começa com H1, H2, HN. Nós vamos provando. Então essas aqui são as hipóteses. Aí nós vamos provando que novas proposições são verdadeiras, tá? A partir das anteriores. Essas proposições nós podemos chamar de justificativas, tá? Note que quando você prova que uma justificativa é verdadeira, você basicamente está assumindo que ela também pode ser tomada como sendo uma hipótese. Até que no final a gente prova que a T é verdadeira, né? T a gente chamávamos de tese. E quando isso aqui é verdadeiro, nós dizemos que T é um teorema, tá? Então, ó, vou fazer um exemplo para a gente relembrar como é que faz. Vamos lá. Só um minuto aqui. Bom, quero inferir esse argumento. Lembrando então que na aula passada, inferir é provar que o argumento é legítimo, tá? Ou seja, é mostrar, a gente vai supor que
todas essas proposições são verdadeiras, a gente vai ter que mostrar que Q é verdadeiro. Tá? Então nós vamos supor que todas essas proposições são verdadeiras. Aí vamos combinando elas utilizando algumas identidades lógicas que eu tenho nessa tabela aqui, que são as mais famosas, né, as mais conhecidas, as mais úteis, e algumas implicações, tá? Aí utilizando essas propriedades a gente consegue mostrar que é verdadeiro. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira, nesse caso, nós temos 4 hipóteses, né? A primeira é P condiciona Q. A segunda é que R condiciona S. A terceira é P ou R. A quarta é a negação de S. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho uma implicação. R condiciona S. Aqui está S. E essa aqui, ó, negação de S. Então, a gente olhar qual a regrinha que tem um condicional e a negação da segunda. É essa aqui, ó, modus tollens, tá? Então, ó, se eu tenho P condiciona uma proposição Q e a negação da Q, então concluo a negação da P, tá? Então aqui, ó, tem um R condiciona S e a negação da S. Então, pela propriedade do modus tollens, a gente pode concluir a negação da proposição R, tá? Isso aqui eu vou chamar de 5. Então, e para isso nós utilizamos as hipóteses 2, 4 e a regrinha do modus tollens. Tá. Agora, olha só. A gente tem aqui uma disjunção, né? P ou R. Como essa disjunção então é verdadeira, então pelo menos uma das duas é verdadeira, certo? Mas a 5 nos diz que a negação de R é verdadeira. Então, se a negação de R é verdadeira, é porque a R é falsa. Mas como P é verdadeira ou R é verdadeira, mas eu sei que R é falsa, então obrigatoriamente a P tem que ser verdadeira. Tá? Então essa regrinha aí é o silogismo disjuntivo. Essa regra 5 aqui, ó. Se eu tenho P ou Q e a negação de P, então eu posso concluir a segunda, né, que é o Q. Então, ó, eu tenho P ou não R, ou R. Como eu tenho a negação de uma das duas, eu posso concluir a primeira, tá? Que é o P. Então aqui a regrinha que a gente pode estar utilizando, então é a... Estou combinando as hipóteses 3, 5 e o silogismo disjuntivo. Agora, olha só a primeira e a 6, tá? Então o P condicional aqui é verdadeiro. Como o P é verdadeiro, o Q não pode ser falso, porque se o Q fosse falso, essa implicação seria um verdadeiro condiciona um falso, que seria falso, mas não é falso. Então, portanto, se eu comparar 1 e 6, nós obtemos que o Q obrigatoriamente é verdadeiro, tá? Essa regrinha aqui, ó, é
modus ponens, essa regra 3 aqui, ó. Tem um condicional P condiciona Q e P. Então podemos concluir que Q é verdadeiro, tá? Então o nome dessa regrinha aqui, ó, nós utilizamos 6 e o modus ponens, que era justamente o que eu precisava, né? Chegar em aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a demonstração direta. Nós tínhamos, essas eram as hipóteses. Tá? A partir dessas hipóteses, nós provamos essas duas proposições, que eu estou chamando de justificativa. Tá? Em a ciência não tem diferença, tá? Tipo, você provou que uma justificativa é verdadeira, ela se torna uma hipótese. Então nós podemos dizer que Q é a tese, tá? Então, quando a gente faz isso, nós mostramos que Q é um teorema. Ok, gente? Então, ó. Bom, demonstração direta, nós já vimos bastante nas aulas passadas, tá? Então não tem muito o que fazer, era só isso mesmo. Pessoal, voltando aqui então, nesse vídeo, então vou explicar para vocês a demonstração direta condicional, tá? Bom, como é que ela vai funcionar? Então a gente vai ter um argumento dessa forma que eu quero provar que ele é verdadeiro, tá? Então, ó, ele só vai ser usado quando a tese, né, do meu argumento for um condicional, tá? Como é que a gente vai mostrar que isso aqui é válido? E vamos analisar. Então, quando a gente tem que provar que um argumento é legítimo, nós precisamos, basicamente, a gente supõe que todas as hipóteses são verdadeiras, né? Que é o único caso que basta analisar. Nós temos que mostrar que a tese é verdadeira também. Mas o que acontece? Nós já vimos, se eu tenho um condicional, H condiciona T, nós já vimos que quando a hipótese é falsa, né? Quando H é falso, independente se o seu T é verdadeiro ou falso, o condicional todo é verdadeiro, certo? Então, o único caso que pode dar problema, em que pode acontecer isso aqui, ó, o condicional ser falso, é quando a hipótese é verdadeira e a tese é falsa, tá? Então, a gente pode assumir que o H do seu condicional aqui da sua tese é uma hipótese. Você pode assumir que ele é verdadeiro, tá? Aí, o que não pode acontecer é isso, né? Porque daí a sua condicional, né, a sua tese seria falsa. Então você tem que mostrar que ambos são verdadeiros. Ou seja, então a gente supõe que a H é verdadeira, né? É uma hipótese. Daí basta provar que sob essas n mais 1 hipóteses, a T também é verdadeira. Tá? Então acontece, em vez de usar demonstração direta para provar um teorema que é um condicional, a gente pode, de uma forma mais simples, usar a demonstração direta nesse argumento aqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar a primeira proposição do condicional, vai assumir que ela é verdadeira, tá? Ou vai assumir que ela é hipótese, e nós vamos mostrar que daí então que esse argumento em que a única tese é a proposição T, tá? Essa T aqui, ó, é um argumento válido, tá? Então a gente mostra que esse argumento aqui ele é legítimo. A gente vai pegar esse argumento aqui, ó, vai pegar o H do condicional, vai colocar como uma nova hipótese, tá? Vai adicionar uma hipótese a todas as minhas hipóteses e vai mostrar que esse argumento é verdadeiro, né? Esse argumento é legítimo. Se eu mostrar que esse argumento é legítimo, eu mostrei que esse argumento aqui é legítimo, tá? Bom, vamos fazer exemplos então. Então olha só, esse argumento aqui, ó. Ele só tem uma hipótese, né? Que é P, O, Q, E e R. A tese é não P condiciona Q. Então, ao invés de... Bom, você pode
tentar provar esse argumento usando demonstração direta, tá? Nada impede de fazer isso. Agora, uma outra maneira que você pode usar para provar a validade desse argumento, né, a legitimidade desse argumento, é provar que esse argumento aqui, ó, é legítimo, tá? Então, você vai pegar a primeira proposição da tese, vai assumir que ela é verdadeira, né? Vai assumir que ela é uma hipótese. Aí a sua única tese vai ser essa segunda proposição aqui do condicional, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou provar então que esse aqui é um argumento válido, tá? Bom, então vamos lá. Bom, a primeira hipótese é P ou Q e R. E a minha segunda hipótese é a negação de P, né? Ó, tá aqui, P ou Q e R e negação de P. Nós temos que concluir que... Então vamos lá, primeira coisa, eu vou aplicar simplificação aqui, ó, na proposição 1. Que olha só, nós temos uma conjunção dessas duas proposições, né? Se essa é verdadeira, se uma conjunção é verdadeira, é porque as duas proposições são verdadeiras, tá? Então a gente pode usar um processo chamado simplificação. Então eu posso concluir que tanto P ou Q é verdadeira, quanto R é verdadeira. Então aqui a gente usa a proposição 1, escrever de outra cor aqui, e a simplificação, tá? Simplificação aqui, ó, é uma equivalência, tá? Tá na lista de equivalências. Não, tô falando besteira. É nas implicações, tá? P e Q condiciona P. E condiciona Q também, tá? Tanto faz. Aí agora, ó, vamos olhar, sem olhar para as regrinhas. Aqui eu tenho P. E aqui eu tenho a negação de P. E aqui eu tenho Q. Se você olhar, o que está escrito aqui? Está dizendo que P ou Q é verdadeiro. Então, P ou Q é verdadeiro, então quer dizer que pelo menos uma das duas é verdadeira. Só que aqui pela hipótese 2, né, sabemos que P é falso, porque a sua negação é verdadeira. Então, P é falso. Como aqui é verdadeiro, obrigatoriamente uma das duas tem que ser verdadeira. Então, obrigatoriamente, a proposição que é verdadeira é o Q. É a Q, tá? Então, aqui nós utilizamos as proposições, as hipóteses 2, 3, e a regrinha é o silogismo disjuntivo. Aqui, ó. Regrinha 5, ó. Eu tenho uma disjunção e a negação da primeira. Então, eu posso concluir a segunda. Tá? Bom, cheguei na tese, né? Que é o quê? Então, como eu verifiquei que esse argumento é um argumento legítimo, podemos concluir que esse argumento aqui também é legítimo. Certo? Vamos analisar esse aqui, ó. Esse argumento aqui. Bom, se você analisar aqui, ó, a tese é um condicional. Então, para mostrar que esse argumento é legítimo, a gente pode analisar esse argumento aqui, ó. Não P condiciona Q, Q condiciona a negação de R, R ou S. Eu vou pôr aqui parênteses, mas não precisava não, tá? Aí acontece, as três hipóteses originais, nós adicionamos mais uma hipótese, que é a primeira proposição aqui do condicional. Negação de S. Aí a nova tese é essa proposição aqui, tá? Ou seja, o P. Então a gente vai inferir esse argumento aqui, ó, tá? Bom, então vamos lá. As hipóteses são
não P condiciona aqui Q condiciona a negação de R, R ou S e a negação de S. Então, ó, olha 1 e 2. Se você olhar, ó, tem o Q aqui e Q aqui. Ó. Então tem uma proposição implicando o Q e aqui está implicando uma terceira proposição. Então tem a regrinha, que é o silogismo hipotético. Ó. Se eu tenho P condiciona Q, que condiciona R, então posso concluir que a primeira proposição condiciona a segunda, a terceira, né? Que a segunda aqui é o Q. Então a primeira que eu pintei de rosa vai concluir condicionar a terceira que eu pintei de verde aqui, ó. Tá? Então podemos concluir que a negação de P condiciona a negação de R, tá? Aqui nós utilizamos as hipóteses 1, 2 e o silogismo hipotético. Bom, agora vou analisar as hipóteses 3 e 4. Aqui a gente tem na 3 uma disjunção, né? Em que eu tenho R ou S verdadeiro. Então, uma das duas é verdadeira. Só que a S é falsa, porque eu sei que a negação da S é verdadeira. Então, obrigatoriamente, R tem que ser verdadeiro. Tá? Então, para fazer isso, então, nós utilizamos 3, 4. E essa regrinha aqui, ó. A 5, né? Que é o silogismo disjuntivo. Ó, tem de uma disjunção e uma das duas eu sei que é falso. Então, obrigatoriamente, a outra é verdadeira, né? Agora, se você olhar aqui, eu vou fazer mais um passo, mas a 6 aqui, o R, é a negação de não R, né? Então, ó, esse R da 6 eu vou escrever como negação da negação de R. Por quê? Daí eu vou comparar essa aqui, ó, com essa, tá? Então, aqui eu troquei a 6 por uma equivalente, né? Essa aqui é a dupla negação. Então, se você olhar aqui, vamos comparar 5 e 7. Precisei de amarelo, ó, na sétima, a hipótese 7, né, ou justificativa 7, ela é a negação dessa proposição que eu pintei de amarelo aqui também, tá? Então, olha modus tollens. Se eu tenho condicional e P condiciona Q e eu tenho a negação do Q aqui, ó, negação da segunda, então eu vou concluir a negação da primeira, tá? Então eu vou concluir ó, essa de amarelo aqui, a negação dessa de amarelo aqui. Então, pelo modus tollens, a gente vai concluir a negação do que eu pintei de azul aqui, tá? Então a gente conclui a negação da negação de P, porque aqui a proposição, né, é a negação de P, então vou ter que negar ela, tá? Então por isso vai ficar duas negações. Então aqui nós utilizamos as regras 5, 7 e modus tollens. Bom, vamos esquecer, a gente tem que chegar no P, né? Então praticamente conseguimos, né? Porque negação da negação de P é a própria proposição P, tá? Isso aqui nós utilizamos, então, 8, trocamos ela por uma proposição equivalente,
utilizando a regrinha da dupla negação. Certo? Então, ó, eu vou fazer mais um exemplo nesse vídeo, tá? Então, vamos lá, ó. De novo, temos aqui essa proposição, esse argumento que eu quero mostrar que ele é legítimo. A sua tese aqui, ó, é um condicional, tá? Então, a gente vai pegar a primeira proposição do condicional, vamos assumir que ele é uma hipótese, né, que ela é verdadeira, e a gente vai concluir essa segunda proposição, então vai ser minha nova tese. Então, inferir essa proposição é equivalente a mostrar que esse argumento aqui inferir que esse argumento é legítimo, né? Dizer que esse argumento é legítimo é a mesma coisa que dizer que esse argumento aqui é legítimo, tá? Então, ó, não tem segredo, tá? A única coisa que a gente fez foi acrescentar mais uma hipótese, que é a primeira proposição aqui que aparece no condicional, tá? Então, a primeira proposição é P o que condiciona R. A segunda é R condiciona S. E a terceira é a negação de S. Bom, olhando para 1 e 2, ó, eu tenho R aqui e R aqui. Se uma proposição condiciona R e R condiciona outra, então a gente já viu ali no exemplo anterior, tem uma regrinha que diz que a primeira proposição condiciona a terceira, né? Então, essa rosa condiciona essa rosa aqui, ó. E essa última regrinha aqui, ó, a 6, a silogismo hipotético, tá? Se eu tenho P e Q condiciona R, então eu posso concluir que P condiciona R. Então aqui eu usei as hipóteses 1, 2 e o silogismo hipotético. Agora outra regrinha que a gente já usou ali em cima. Ó. Eu tenho um condicional, P condiciona Q. P ou Q condiciona S. Só que eu sei que a S é falsa, tá? Por que a S é falsa? Porque a sua negação é verdadeira, tá? Por 3 aqui está falando que a negação de S é verdadeira. Se a negação de S é verdadeira, S é falsa. Então, se S é falsa e o condicional é verdadeiro, essa aqui não pode ser verdadeiro, tem que ser falso, tá? Mas se P ou Q é falso, P ou Q é falso, é porque quem é verdadeiro é a sua negação, tá? Então, a regra que fala, se eu tenho um condicional e a negação da segunda, então eu concluo a negação da primeira, é a modus tollens, tá? Ó, tem o P condiciona Q e a negação da segunda. Negação de quê? Então, concluímos a negação da primeira proposição do condicional. Ou seja, concluímos que a negação de P é verdadeira. Tá, igual aqui. Ó. Então, tem essa amarela aqui, proposição amarela, condicionando essa rosa e a negação da rosa. Então, a negação da amarela eu posso concluir que é verdadeira. Tá? Então, utilizamos 3, 4 e o modus tollens. Agora, se vocês lembrarem das aulas em que falamos sobre negação de proposições, tem a chamada lei de Morgan, né? Como é que fica a negação da disjunção? Isso é, você vai negar ambas e usar o conectivo da conjunção, né? Então, a negação da disjunção é a conjunção das negações, tá? Então, aqui a gente usou a propriedade 5 e lei de De Morgan. Aqui na equivalência, tá? Essa regrinha 8 aqui, ó, tá? Tanto para conjunção e a negação da disjunção.
são conhecidas como leis de De Morgan, tá? Bom, se lembrar que na tese a gente tem que chegar em não que, né? Mas se eu tenho uma conjunção, igual tem ali na hipótese 6, é porque ambas são verdadeiras, né? Então, em particular, não que é verdadeira, tá? Aqui então a gente usa 6 e a simplificação. Essa regrinha aqui, ó. A 2, tá? P e Q condiciona a P. E P e Q condiciona a Q também. Ok, pessoal. Então, ó, cheguei não Q, terminei o exercício. Então, terceiro tipo de demonstração, método para fazer uma demonstração que a gente pode utilizar é a demonstração pela contrapositiva, tá? Então, de novo, vamos supor que a nossa tese é uma condicional, tá? Vamos olhar aqui, ó. A regra 16 da nossa tabela de inferência, com aquelas identidades lógicas, tá? A regra 16 é a contrapositiva. O que ela diz? Que P condiciona Q é equivalente a não Q condiciona não P. Tá? Ou seja, como é uma equivalência, se P condiciona Q é verdadeiro, então não Q condiciona não P também é verdadeiro, tá? Então aqui nesse caso particular, basicamente, se H condiciona T é verdadeiro, então não T condiciona não H é verdadeiro. Como é uma equivalência, também vale recíproca, tá? Se a negação de T condiciona a negação de H é verdadeiro, então H condiciona T é verdadeiro, tá? Então, ó, o que interessa é essa segunda frase aqui, ó, tá? Então, a gente quer mostrar que H condiciona T é verdadeiro, tá? Só que em vez de mostrar que H condiciona T é verdadeiro, a gente pode mostrar simplesmente que não T condiciona H, não H é verdadeiro. Ou seja, em vez de demonstrar esse argumento aqui, ó, H1, H2, HN, H condiciona T, a gente pode trocar ele pelo argumento H1, H2, HN, a negação de T condiciona a negação de H, ok? Só que esse aqui, ó, ainda é um condicional. A gente pode usar então a demonstração direta pela direta condicional, que a gente foi a anterior que nós vimos, tá? Então esse azul aqui eu ainda posso trocar por esse argumento aqui, ó. Então, se lembrar do demonstração direta condicional, então a primeira proposição aqui, que é a T, eu vou transformar ela em uma hipótese e eu vou mostrar a única tese agora. Minha tese vai ser a negação de H, tá? Então, essa proposição, provar que esse argumento rosa aqui é válido, é equivalente a provar que esse argumento azul é válido, que é equivalente a mostrar que esse argumento amarelo é válido, tá? Então, basicamente, como é que funciona a demonstração pela contrapositiva? Se eu quero provar que esse condicional aqui é verdadeiro, esse argumento em amarelo aqui, que eu pintei de amarelo, é verdadeiro, tá? Em que a tese é um condicional. Como é que a gente vai fazer? A gente vai supor que a negação da segunda proposição aqui, ó, da tese, é falsa. A gente supõe então que o T é falso, ou seja, que a negação de T é verdadeiro. E a gente prova que H é falso. Ou seja, a gente prova que a negação de H é verdadeiro. Tá? Então, a gente vai provar aqui, se H1, H2, HN são verdadeiras e a negação de T é verdadeira, né? Ou seja, T é falso, a gente mostra que H também é falso, né? Porque ó, quando você supõe que a negação de T é falso, é verdadeiro, você está assumindo, provando, né, que T é verdadeiro. Se negação de T é falso, negação de T é verdadeiro, é porque T é falso. Aí a gente vai mostrar que a negação de H é verdadeira.
Ou seja, a gente vai mostrar que H é falso. Então, basicamente, além das hipóteses, a gente vai negar o T. Essa vai ser a minha nova hipótese. A gente vai mostrar que H é falso, tá? Então, vamos provar isso aqui, utilizando então, esse exemplo 5 aqui, ó, a gente já fez, na verdade, aqui atrás, né? É o exemplo 2, se não me engano. Ó. A gente demonstrou ele utilizando a demonstração direta condicional. Uma outra maneira é utilizar a demonstração pela contrapositiva, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse condicional, a primeira hipótese continua, tá? Aí o condicional aqui, a gente vai negar a segunda proposição do condicional e vai pôr ela como uma hipótese. Então a gente vai supor que o Q é falso. A gente vai mostrar que a negação da negação de P é verdadeira, ou seja, a gente vai mostrar que a negação de P é falsa nesse caso, tá? Então a gente vai inferir esse argumento aqui, ó. A gente vai mostrar que ele é verdadeiro, ele é legítimo, tá? Então, vamos lá então. Primeira hipótese é essa, e a segunda é a negação de Q, tá? E tem que chegar na negação da negação de P. Primeira coisa, se você olhar aqui, ó, eu tenho uma conjunção de duas proposições, tá? Então, nesse caso, nós podemos utilizar a simplificação, tá? Então, aqui a gente usou e simplificação. Porque, ó, se eu tenho uma conjunção, quer dizer que as duas proposições são verdadeiras, então, em particular, eu posso pegar as duas e falar que elas são verdadeiras, tá? Então, o que me interessa é essa de azul aqui. Por que essa de azul que me interessa? Porque eu vou combinar ela com a 2, ó. Que olha só, se a negação de Q é verdadeiro, é porque Q é falso, tá? Mas eu tenho uma disjunção aqui, ó, P ou Q. Então, ou P é verdadeiro ou Q é verdadeiro. Mas Q é falso, então, portanto, P é verdadeiro. Aqui nós utilizamos as regras 2, 3 e modos... Não, é silogismo disjuntivo, né? Modus tollens e condicional. Isso aqui a gente usou, né? Tinha P ou Q e a negação de uma delas. Então, eu posso concluir que a outra é verdadeira, tá? E silogismo disjuntivo. Aí agora, só um detalhe, né? Que eu tenho que chegar na negação da negação de P. Eu cheguei em P. Mas como a gente já sabe, isso aqui é a mesma coisa que negar P duas vezes, né? Isso aqui é a chamada dupla negação. Certo, pessoal? Então, ó, cheguei onde eu queria, né? Então, como esse argumento é válido, acabei de mostrar que esse argumento aqui também é válido, tá? Então, ó, relembrando de novo, né? Até porque o vídeo está muito curto. Como é que a gente faz quando eu tenho uma proposição assim, por exemplo? Como é que a gente vai provar que ela é verdadeira? Você vai supor todas as hipóteses e vai supor que Q é falso. A gente vai mostrar que P também é falso, tá? Que é a mesma coisa dizer que eu vou supor que a negação de Q é verdadeiro e vou mostrar que, nesse caso, a negação de P é verdadeira também, tá? Como funciona uma demonstração por contradição, tá? Que é o que acontece quando a gente faz a demonstração por absurdo. Então suponha que eu tenho um argumento
Tanto faz qual é o argumento, tá? O que eu quero dizer? Os últimos dois que eu falei, eles eram aplicados quando a tese era um condicional, tá? Aqui não, aqui pode ser a tese, pode ter qualquer forma. Então, olha só. Quando a gente prova que um argumento é legítimo, nós supomos que todas as hipóteses são verdadeiras, tá? Aí o que nós devemos mostrar para poder afirmar que o argumento é legítimo é que a sua tese, né, é verdadeira, certo? Quando só temos duas possibilidades: T é verdadeiro ou T é falso, ok? Como é que a gente vai mostrar que T é verdadeiro? Basicamente a gente mostra que T ser falso não ocorre, tá? Como a gente faz isso? Então, nós vamos supor que ter ser falso é uma hipótese. Então, ou seja, a gente vai negar a tese. A gente vai supor que o teorema é falso. Aí acontece, quando a gente faz então, uma demonstração por absurdo, a gente vai negar o teorema, né? Supor que ele é falso. Daí a gente vai chegar em alguma contradição, tá? Uma proposição C, que eu vou chegar, uma proposição que a gente vai conseguir construir, que claramente não é uma proposição, tá? Vai ser uma contradição. Geralmente, ó, igual eu coloquei aqui, vai ser uma proposição escrevi errado ali. A gente vai mostrar que uma proposição P é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é uma contradição, né? Então esse argumento não pode estar certo, porque não tem como eu provar que uma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, essa hipótese que eu coloquei a mais aqui, ela não é uma hipótese, tá? Então, negação de T não pode ser verdadeira. Então, negação de T é falsa. Mas aí, se a negação de T é falsa, eu provei que T é verdadeira, tá? Então, a ideia basicamente é mostrar que a negação de T é falsa. Como a gente faz isso? A gente vai assumir que negação de T é verdadeira também, né? É também uma hipótese. E vamos chegar numa contradição, vamos chegar no absurdo, tá? Então, geralmente a gente vai chegar em mostrar que um negócio é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, tá? Então, e por que a gente vai conseguir provar isso? Porque a gente está colocando uma hipótese que eu estou supondo que uma hipótese adicional é verdadeira, só que eu não sei se ela é verdadeira, tá? É por causa dessa hipótese adicional que eu cheguei nessa contradição, tá? Então, ó, o esquema é esse aqui, ó. Então, nós temos nossas N hipóteses. Eu quero provar que uma proposição T é verdadeira. A gente vai lá, supõe que a negação de T é verdadeira, né? Ou seja, a gente supõe que a T é falsa. Então, a gente conclui que uma certa contradição também é verdadeiro. Chega em uma contradição, tá? Bom, vamos refazer desse exemplo aqui de novo, tá? Mesma história. Então, eu já fiz esse argumento duas vezes, né? Essa é a terceira vez que eu vou fazer. Já provei que esse argumento é legítimo utilizando a demonstração direta condicional, utilizando a contrapositiva. Agora vamos fazer por absurdo. Então, ó, a gente basta mostrar então, se eu quero provar por absurdo, a gente vai mostrar a hipótese dada no argumento continua, a gente vai adicionar a hipótese, que é negar a tese, tá? Aí a gente vai ter que concluir alguma contradição, ok? Então vamos lá. A primeira hipótese então é P ou Q e R, e a segunda hipótese é negação de P condiciona Q é falso, né? Ou seja, a negação de P condiciona Q é verdadeira, é uma hipótese, né? Bom, primeira coisa, vou usar a mesma coisa que eu usei antes, né? A simplificação em 1 aqui, ó. Tá? Então tem uma das duas tem que ser verdadeira. Eu tenho um condicional, então as duas têm que ser verdadeiras, né? Então eu posso concluir que qualquer uma é verdadeira.
Então P o que é verdadeiro, tá? Então aqui é 1 e a regrinha é a simplificação, tá? É mesmo que eu já usei antes. Agora aqui nessa 2, olha só o que está dentro do colchetes, tá? Esquece a negação. Por quê? A gente vai trocar o que está de amarelo, esse condicional, por uma proposição equivalente. Tá? A gente vai usar essa equivalência 12 aqui, ó, que é a definição de condicional. Ela nos diz que a P condicional Q é a negação da primeira ou a segunda. Tá? Então vai ficar a negação da primeira ou a segunda. Então vai ficar a negação da negação de P ou a segunda, ou o Q. Tá? Isso aqui nós utilizamos a regra 2 e definição de condicional. Bom, agora eu vou mexer só nessa aqui, ó. Negação da negação de P é a própria P, né? Essa regra, acho que eles já estão cansados de ver, né? É a dupla negação. Então, cheguei no absurdo já. Cheguei em minha contradição, se vocês olharem aqui. Eu vou marcar de rosa as duas, ó. Eu provei que P o que é verdadeiro e provei que a negação de P o que também é verdadeiro. Então, ó, juntando essas duas rosas, provamos que P o que e não P o que. Então, aqui a gente usou 3, 4 e a conjunção das duas, né? Então, isso aqui de amarelo no final é a contradição que nós chegamos, tá? Que não tem como... Porque se P o que é verdadeiro, então a sua negação é falsa. E aqui nós mostramos que a negação de P o que também é verdadeira. Então, isso é o que caracteriza uma contradição, tá? Então, eu provei para o absurdo que esse argumento é legítimo, né? Aí, vocês podem ficar pensando, mas qual que é a contradição que eu tenho que chegar? Aí, cada exercício é um exercício. Sempre vai chegar em uma contradição diferente, tá? Depende do que você tem que demonstrar ali no teorema. Ok, pessoal? Então, ó, nesses 4 vídeos, então, nós vimos os 4 modelos de demonstração, né? As 4 formas de fazer a demonstração. A direta, direta condicional, pela contrapositiva e pela redução ao absurdo, né? Ou pela contradição, ok? Bom, pessoal, então, até a próxima semana. Até lá, então.